Bem-vindos a mais um tratamento aos animais do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se inscreva no nosso canal, peça para os amigos se inscreverem no nosso canal e auxiliar a divulgação da doutrina dos espíritos. Quanto mais pessoas inscritas no nosso canal, mais divulgação e mais pessoas conscientes nós temos na nossa sociedade. E também no rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix e você pode nos ajudar nas nossas obras assistenciais. Nós somos intermediários da sua caridade. E também você pode participar do nosso grupo do WhatsApp, lá tem muito mais conteúdo espírita para você, e o nosso contato é o WhatsApp 13 98130 8408. E lembrando que a nossa casa, no domingo, que é hoje, né, nós temos o tratamento aos animais, temos o almoço entre os frequentadores da nossa casa ao meio-dia e às 5 da tarde a palestra com tratamento de magnetismo para os humanos, né, encarnados, e também tratamento à distância para os desencarnados e encarnados também. E também às 19 horas nós temos os tratamentos para aquelas pessoas e familiares vítimas do vício, qualquer tipo de vício. Então, participe da nossa casa, venha nos ajudar, venha colaborar conosco. Nós temos muitas atividades para você. Separação das tampinhas de plástico que geram cesta básica para nós ajudarmos ao nosso semelhante, e também a nossa laborterapia, que é trabalho de tricô, crochê, e ajuda no nosso bazar, e também uma terapia ocupacional para a pessoa, além de quem precisa aprender uma profissão, aprende na nossa laborterapia, e nós auxiliamos no primeiro material que a pessoa, se ela necessitar, para continuar a sua independência financeira e moral, e várias outras atividades que você pode colaborar conosco aqui. Então venha, seja útil. Não adianta ficar em casa reclamando da vida, pensando no que vai fazer, e nós aqui chamando o tempo todo para ser útil. É a mesma coisa, muitos são chamados e poucos são escolhidos, mas na verdade muitos são chamados e pouco ouvem o chamamento. E depois reclamam da vida, porque estão ociosos. Trabalhe, seja útil, se sinta útil. Então, entre em contato com o nosso WhatsApp 13 98130 8408. Amanhã, segunda-feira, nós temos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos, às 2 da tarde e às 7 da noite, também transmitido aqui no nosso canal. Todos os estudos, palestras e Evangelho no Lar são transmitidos aqui no nosso canal diariamente. E nós estamos patrocinando esta peça de teatro que será feita no Teatro Palácio das Artes, e é Abigail, Paulo e Estevão. E você pode adquirir os ingressos aqui com desconto, de ingresso antecipado, e pode pagar no cartão de crédito também, se você quiser. Nós temos a maquininha do cartão de crédito aqui, você pode pagar o ingresso do seu teatro no cartão de crédito sem problema nenhum. Tá? Então vamos nos acomodando em nossas cadeiras. Hoje é dia dos nossos, esse horário é o horário dos nossos irmãos menores, nossos animaizinhos, né? E nós tutores precisamos nos conectar com eles e trazer equilíbrio para nós. Por isso é importante do tutor também se tratar, porque o desequilíbrio dele leva o desequilíbrio para o animal. E a gente fica achando que tem que tratar o animal. Não, trata você primeiro. É você que está desequilibrando o ambiente. O animal é reflexo seu. Então, nós precisamos nos tratar. Então, vamos nos acomodar em nossa cadeira, agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos, a oportunidade de estarmos reunidos na manhã de hoje, e rogamos aos benfeitores que estejam ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo. O tema de hoje é o seguinte: é proibido comer carne? Carne de animal? Né? Carne humana a gente não vai comer, nós não somos, né, aquelas pessoas que comem carne humana, nós somos pessoas normais. Aparentemente sim, né?
Então, carne de animal é proibido comer? Primeiro, antes da gente falar do gado animal, vamos deixar de ser gado humano? Porque nós agimos o tempo todo como gado humano. A gente não pensa, a gente não raciocina, os outros dizem o que a gente tem que fazer, os outros nos direcionam. Se a pessoa chega para mim e fala, eu me informo pela Rede Globo, eu nem perco tempo com ela. Porque é uma pessoa que está sendo gado, não tem raciocínio. A imprensa chega para a gente, essa imprensa marrom que nós temos no nosso país, chega para a gente e fala, olha, aconteceu uma tragédia enorme. Aí todo mundo chora, e se descabela, e se desespera, e vai nas redes sociais, e pede oração, pede vibração. Uma tremenda de uma hipocrisia danada. Aí a imprensa para de falar na tragédia. As vítimas continuam lá. Os familiares, o problema continua lá. Mas como a imprensa não fala mais nada, eu também não peço mais vibração, não oro mais, não estou mais preocupado como eles estão. Isso é hipocrisia, isso é ser gado. Então, primeiro, antes de você falar dos animais, deixe de ser gado, conduzido, como aquela música do Zé Ramalho, né? Vida de gado, né? Nós somos conduzidos como os animais aos matadouros. Nós não raciocinamos, não pensamos. Então, se eu realmente tenho amor por aquelas pessoas que eu estou pedindo oração, realmente tenho carinho por aquelas pessoas que estou pedindo oração, não me interessa se a televisão parou de falar deles. Me interessa que eu quero ajudar e vou auxiliar. Continuo auxiliando. Mas não, a televisão parou de falar, vamos parar. É a mesma coisa daqueles hipócritas que falavam, fecha tudo, economia a gente vê depois, quebraram um monte de empresas. Pessoas até hoje que não conseguiram se reerguer, pessoas que se suicidaram por uma imbecilidade que a própria OMS falou que não tinha necessidade de fazer isso. Aí vem uma imprensa nojenta falar que a economia a gente vê depois, e depois eles falam, não, economia fique em casa se puder. Que cara de pau é essa? Quantas pessoas sofreram e sofrem até hoje com isso? E os gados lá, sendo conduzidos. É a mesma pessoa que fala, fica em casa, a gente vê depois, use máscara, tome vacina, foram lá no show da Cláudia Leite, em São Paulo, em plena pandemia, no trio elétrico dela. Hipócritas, gados conduzidos. E depois vem falar dos animais. Então, o pum do animal no pasto é mais pernicioso ao globalismo, é mais pernicioso ao planeta do que a corrupção. A corrupção está tudo bem? A corrupção que mata as pessoas nas filas dos hospitais, que deixa as pessoas sem instrução na escola, porque educação quem deveria dar eram os pais. A escola tem que dar instrução. As pessoas sem instrução, por não ter instrução adequada, não conseguem um emprego, não conseguem coisas melhores e partem para a criminalidade. Isso não tem problema. Isso pode passar a mão na cabeça, isso pode ficar tranquilo, que isso está tudo certo. O problema é o peido do animal no pasto. Isso é terrível, pelo amor de Deus. Que coisa horrível. Então, quando nós pararmos de sermos hipócritas e pararmos de agir como gado, aí a gente começa a pensar nos animais, tá bom? Vamos combinar isso? A pessoa cega, a fé cega, e segue aquela imprensa, que é a Rede Globo, que quer destruir a família, jogar um contra o outro, branco contra negro, homem contra mulher, criança contra filhos contra os pais, para destruir a família, porque a sociedade destruída é mais fácil de ser dominada. Mas eu penso nisso. Eu raciocínio. E a doutrina espírita fala o tempo todo para nós termos a fé raciocinada, mas não é só a fé raciocinada, é a vida raciocinada. Agora, se eu sou o tempo todo dirigido pelos outros, aquela obsessão coletiva, aquela fascinação coletiva, que nem obsessão simples, nem fascinação é mais, é subjugação coletiva. E eu faço parte dessa subjugação coletiva, não raciocínio, não penso, não saio da bolha e vou querer cuidar dos animais. Se cuide primeiro, né? Saia da bolha. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que nós somos espíritos milenares. Milenares, faz milênios que nós existimos como espírito. E desde a nossa existência nós comemos carne. E para nós pararmos com isso, depende de cada um.
Mas os ditadores, aquelas pessoas que têm um ímpeto interno de mandar na vida dos outros, olha, faça isso, olha, está na hora de usar calça rasgada, olha, está na hora de chorar pro Brumadinho, agora pode parar de chorar pro Brumadinho, vamos passar o carnaval, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E os trouxa lá, seguindo, sem pensar, sem raciocinar. Então, quando eu penso em raciocínio, eu sei que eu sou um espírito milenar, que me alimentei de carne por vários milênios, e para eu parar com isso, tem que ser no meu tempo. Não na hora que esses ditadores querem. Chico Xavier comia carne, adorava um frango. Divaldo Franco come carne. O problema não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Isso que Jesus nos ensina. E é claro que é importante nós zelarmos pelos animais. Se você for no matadouro, você vai ver a crueldade que é feita com os animais, você automaticamente vai tendo consciência e vai diminuindo. Para de comer a carne vermelha, vai para o peixe, vai para o frango, e depois você vai largando isso aos poucos, dentro do seu organismo, dentro da sua necessidade, não porque o outro mandou, porque é moda. Ah, é moda fazer isso, então vou fazer. Gado. Deixa de ser gado. Ah, todo mundo está falando de ecologia, vamos ser ecologistas. Não arruma nem um quarto. Nem um papel higiênico que põe no direito dentro da lixeira do banheiro. Deixa de ser gado. Né? Ah, é moda falar disso, é moda falar de ecologia. Todo mundo está falando e você está fazendo o quê para ajudar? Você está se conscientizando, você está arrumando suas coisas? Você está preservando? Quantas árvores você plantou? Você tem animal preso na gaiola da sua casa? E vem falar de liberdade para os animais? Você cuida dos animais realmente? Você adotou algum animal que você leva para sua casa e zela por ele? Ou ajuda alguma ONG que cuida dos animais, ou é só na teoria? Então essa hipocrisia e essa vida de gado que nós levamos tem que acabar, para nós termos moral para falar alguma coisa. Então eu não tenho que falar para o outro parar de comer carne. Eu estou satisfeito, eu paro e acabou. Agora, se o outro tem um organismo dele que precisa ainda desse alimento, e ele ainda psicologicamente não se libertou, é um direito dele. Isso não quer dizer que ele seja mau caráter. Mau caráter é quem manda eu parar e dizer que isso é lei. Isso é mau caratismo. É quem me obriga a fazer as coisas. São ditadores. Pessoas que têm um ímpeto de ditador, né? Tem que fazer isso porque eu quero e acabou. Não vê o tempo do outro. E a liberdade está no outro ter o seu tempo para fazer as coisas. Estão vindo mais espíritos mais esclarecidos na nova era? Estão, porque estão se esclarecendo no mundo espiritual e estão reencarnando e não querem saber de carne. Tem criancinha com 2, 3, 4, 5 anos que não querem saber de carne, porque são espíritos que se informaram melhor na dimensão espiritual, estão reencarnando com mais consciência e tudo bem, mas eu não preciso fazer isso. Se eu não tiver conscientizado disso, se eu não tiver certo disso, porque eu vou cair numa anemia profunda, isso vai prejudicar meu organismo, minha saúde, eu vou desencarnar antes do tempo. Então é uma imbecilidade eu ficar deixando as pessoas me imporem eu ter que parar de comer carne. E eu tenho que respeitar o livre-arbítrio do outro, o tempo do outro. Da mesma maneira que eu quero ser respeitado, só pessoas que têm ímpeto de ditador é que querem que os outros pensem e ajam como ele. Que não raciocine, é fazer o que eu quero e acabou. É o fique em casa, a economia a gente vê depois. E todo mundo quebrado, sem necessidade. Pessoas se suicidando, pessoas sem alimento em casa. E os riquinhos lá da TV Globo comendo, pedindo iFood, né? E os desgraçados aqui morrendo de fome, né? Porque são gados. Ou eles falaram para a gente parar de trabalhar, mas eles estão comendo iFood lá, pedindo iFood. E aqui a gente comendo pedra. Agora, então, quando a gente parar de agir como gado, quando a gente começar a ter raciocínio próprio e nos desvincularmos da massa que está dormindo, aí a gente vai dentro do nosso tempo, dentro da nossa possibilidade e fala, olha, eu vou diminuir. Eu mesmo fiz isso, eu comia carne vermelha. Parei de comer carne vermelha por causa do trabalho do magnetismo na casa espírita, porque a carne vermelha demora a digestão.
e não estava, eu estou substituindo por frango. Depois, com o tempo, pode ser que eu pare de comer frango, tudo bem, eu vou comer outras coisas. Comer alguma coisa que substitua essa proteína animal que nós precisamos no nosso organismo, porque o nosso corpo precisa dessas proteínas. Nós não somos seres evoluídos, né? A pessoa quer ser evoluída comendo carne, mas apoia criminoso, não está nem aí para corrupção, não está nem aí para hipocrisia de ir num show em São Paulo, em plena pandemia, e depois chegar para os outros e falar, olha, fica em casa, usa máscara. Dá uma vergonha na cara, pelo amor de Deus, né? Então, nós temos que ter consciência de fazer as coisas dentro do nosso tempo e deixar o outro fazer as coisas dentro do tempo dele. Então, se a pessoa quer parar de comer carne, é um direito dela. Se a pessoa quer comer, o problema é dela. Quem sou eu para impor? Quem falou que a Rede Globo ou qualquer um desses pseudo-jornalistas, que não são jornalistas, são militantes, tem moral para falar alguma coisa para alguém? Então, as pessoas são conduzidas porque querem, porque são gados. É a mentalidade de gado, né? Então, quando nós temos consciência, nós vamos, através do nosso organismo, que está habituado na nossa mente há milênios a comer carne, parando aos poucos, deixando de se alimentar, substituindo por alguma coisa. Olha, eu comia carne na hora do almoço, comia carne na janta, agora eu não estou comendo mais na janta, estou comendo só no almoço, mas ninguém tem que dizer para ninguém o que tem que fazer. Isso é uma conscientização que a pessoa tem que ter dentro de si. Tem que ser uma coisa limpa, dentro dela, dentro da liberdade de escolha que nós, espíritos, temos e que Deus nos deu. Deus nos deu a liberdade de escolha, ver um Zé Mané qualquer tirar essa liberdade de escolha, dizer o que a gente tem que fazer, dizer a hora de chorar, dizer a hora de ser feliz, dizer a hora de pensar, dizer a hora de raciocinar. O que é isso? Então vamos deixar de ser gado primeiro, antes de querer cuidar dos gados animais, tá? Sem hipocrisia. Então, se o meu organismo, se a minha mente está condicionada a comer carne, eu vou descondicionando, tirando aos poucos, deixando aquela condição e me melhorando cada vez mais, e deixando aquele animal em paz. Não há necessidade de eu ter grandes rebanhos, não há necessidade de eu criar animais para me alimentar, mas dentro do mundo de provas e expiação, o que mais prevalece é a parte moral que eu tenho que trabalhar. A alimentação, claro que vai me ajudar, mas não adianta nada eu cuidar da minha alimentação e não cuidar da minha parte moral, né? Como muitas pessoas são. Muitas dessas pessoas que falam não como a carne usam drogas. Muitas pessoas que falam não como a carne são extremamente ditadores. Não dão liberdade, não deixam o outro pensar, não deixam o outro raciocinar, é a favor da censura na imprensa, é a favor da censura nas redes sociais. Que moral que essa pessoa tem para falar de não comer carne? Se moralmente ela não tem moral nenhuma. Ela não deixa o outro pensar, não deixa o outro raciocinar, não deixa o outro pensar no que tem que fazer e dentro de si encontrar o caminho certo para ir se livrando da carne. Então vamos primeiro parar de ser gado, vamos primeiro parar de ser hipócritas, aí depois a gente vai trabalhando isso dentro da gente e dentro do tempo de cada um, que a gente tem que respeitar, porque ninguém aqui é dono de ninguém, achar que a pessoa vai parando de comer carne, aí vai diminuindo. Mas vamos nos preocupar mais com a corrupção, que mata a gente na fila dos hospitais, que mata, leva as pessoas para o crime, tá? Ao invés de se preocupar com o peido da vaca no pasto. Que é uma imbecilidade isso. Não é isso que faz o mundo ser malsão ou ter problemas respiratórios no mundo. O que faz eu ter problema respiratório no mundo é a falta de leito hospitalar adequado. É a falta de UTI adequada nos hospitais. É isso que faz eu ter falta de ar. Então vamos se preocupar com as coisas primeiro, parar de hipocrisia, parar de ser gado, de ser conduzido, para depois querer orientar os outros. E não conduzir os outros, como os ditadores e hipócritas gostam de fazer. Olha, não pode comer carne, mas eu posso fumar minha maconha.
Olha, não pode fazer isso, mas eu posso cheirar minha cocaína. Vamos parar com isso, gente, né? Então, dentro do tempo de cada um, a pessoa vai deixando de comer carne, porque o organismo dela vai deixando. Ela vai se liberando, ela vai substituindo a carne por outra proteína e tudo bem. Agora, vamos parar, vamos deixar de sair da bolha e deixar que a gente tenha não só a fé raciocinada que o Espiritismo nos dá, inclusive tem muita gente no Espiritismo que é a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero, ou seja, não entendeu nada do Espiritismo, quer mudar o que Kardec escreveu, porque quer fazer o Espiritismo à la carte, né? Como chegar num restaurante, olha, me dá isso, me dá aquilo outro. O Espiritismo vai ser do jeito que eu quero. Ora, se você não concorda com o Espiritismo, crie sua crença. Não fique tentando mudar uma crença que já foi criada, já foi trazida, não só por um homem, mas pelos espíritos. Você não concorda, sai fora. Então, é importante de nós termos dentro de nós a fé raciocinada e a vida raciocinada. Então, quando a imprensa fala para mim, olha, aconteceu uma tragédia, e eu realmente, sem hipocrisia, sinto dor pelo meu semelhante, não importa se a imprensa parou de falar do assunto, eu continuo ajudando, eu continuo colaborando, eu vou lá para ver se eu posso ser útil. E não ficar hipocritamente, ai, que Deus abençoe, vamos orar pelas vítimas. Ai, acabou a televisão, que se lasque. Não estou nem aí. Vamos parar com isso. Pense nisso. Tenha uma excelente semana e que os bons espíritos nos acompanhem. E vamos deixar de ser gado. E para depois a gente cuidar dos outros gados. Que os bons espíritos nos acompanhem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo.